Então vamos lá. De forma muito rápida, né? Muito simples e objetiva, vou desenhar aqui o formato ou os formatos que você pode começar a fazer o seu infoproduto, tá bom? Só para lembrar que é um infoproduto, é um produto da informação. Por exemplo, um e-book, uma mentoria, um curso online, uma aula ao vivo. Então, são produtos da informação. Mapas mentais, mapas conceituais, planilhas, são tudo infoproduto. Bom, comecei sem me apresentar. Eu sou o Nelito, sou enfermeiro, trabalho na assistência da enfermagem, mas também na parte da coordenação e uma área que eu comecei a trabalhar em 2022, mas não com muita ênfase, que é a parte de marketing digital com construção de infoprodutos. Não faço marketing digital, como posso dizer, de social seller, copywriter, nada dessas coisas. Simplesmente criando infoprodutos, começando criando e-books, assim por diante, pensando na área da atuação minha, na minha área de atuação. Tá? Depois eu comecei a também ver outras oportunidades em outros mercados também. Mas, como eu falei, isso aqui é só uma ideia para vocês criar o infoproduto, tá bom? Eu vou mostrar como eu faria hoje, já que vocês que estão aqui são professores, são especialistas em suas áreas, professor, instrutor, seja da enfermagem, seja da fisioterapia, seja de outras áreas. Então, eu vou mostrar como que funcionaria, como que eu montaria hoje. E vou espelhar aqui na minha tela com um quadro branco, tá? Então, a letra não vai ficar muito boa, porque não é uma aula que está assim, ou de repente um slide projetado, é simplesmente um quadro branco que eu vou escrevendo algumas etapas. Então vamos lá. Outro quadro, novo quadro, compartilhamento e vamos lá. Quando a gente está falando de produto da informação, produto digital, a gente está falando de um MVP, tá? Então eu já vou marcar aqui MVP, MVP. O MVP, ele é o mínimo produto viável. É, é o mínimo que você pode fazer para testar se esse produto, esse infoproduto da informação vai ser válido ou não. Porque imagina você construir um produto inteiro, do começo, meio e fim, e no final não ter um público, não ter um lead, não ter pessoas que possam comprar esse produto. Então, a gente faz um mínimo produto viável. Tá bom? Esse mínimo produto viável que eu vou continuar imaginando, que nem o professor Marcelo Gomes comentou comigo hoje, conversando, sobre, de repente, um curso de eletrocardiograma. Vamos dizer que esse mínimo produto viável, a ideia seja essa, tá bom? A ideia seja essa. Eu não vou falar sobre o público, eu não vou falar sobre a persona, eu vou falar como criar esse mínimo produto viável. Vamos lá. Tem algumas formas de criar, pensando em curso, que foi a conversa que eu tive com o professor, ou de repente de uma aula gravada, nada de e-book. Como que eu começaria? Eu começaria da seguinte forma, dessa forma aqui. Ó. Eu penso da seguinte forma: eu crio primeiro meu escopo, tá? O que que eu vou abordar? Quais são os principais temas? São 10 temas, tá? Já vou falar sobre 10 temas. Ok, 10 temas. Deixei aqui separadinho, meus temas. Por que eu preciso saber disso? Porque é com base nesse sistema aqui que posteriormente eu vou continuar a etapa, o processo que a gente chama, tá bom? Bom, agora eu sei que eu vou falar sobre eletrocardiograma em 10 temas. Esses 10 temas podem ser 10 módulos ou 10 aulas. É isso que tem que estar bem claro na cabeça para iniciar o projeto. E como que eu faria? Eu faria da seguinte forma: eu vou mostrar como eu faria e depois eu vou mostrar as etapas que podem ser feitas. Eu faria da seguinte forma: todos os professores envolvidos, seja o professor Marcelo Gomes ou entre outros, já têm autoridade na sua área de atuação, tá? Se ele já tem autoridade, então eu já criaria um
uma CTA, uma Call to Action, uma chamada para ação, uma chamada para ação para dia X. Vamos dizer que dia, sei lá, no dia 10 de março, tá bom? Uma aula ao vivo, ao vivo, sobre eletrocardiograma. E aí que você já define o que você vai falar, quantas horas vai ser, tá? Essa call to action, nessa CTA. O criativo está falando ali sobre eletrocardiograma para enfermeiro, eletrocardiograma para médicos, quantas horas, como que vai ser ao vivo ou aulas gravadas, nesse caso aqui, ao vivo, tudo bem? Então, farei da seguinte forma. Fiz aqui o meu criativo, minha CTA, meu Call to Action, no dia 10. Atrai essas pessoas para onde? Atrai as pessoas para onde? Para o produto. Exemplo, eu já hospedo dentro de uma plataforma, um exemplo, Wi-Fi, tá bom? Ou outra aqui que eu vou colocar, Hotmart, Hotmart. A pessoa veio para cá, dentro da plataforma Wi-Fi ou Hotmart, não tem o produto pronto ainda, não é? Não tem, não tem. Mas já tem já a comunidade. Comunidade. A comunidade já é um grupo, seja no Telegram ou no WhatsApp, tá? Ou no WhatsApp. Essa comunidade, assim que a pessoa entrar aqui, tem um vídeo aqui dentro, tá bom? Aqui dentro tem um vídeo explicando mais informações. Já a CTA está informando, aqui na Qlify, a pessoa faz a compra, ela vai já para esse vídeo, né? Então, esse vídeo vai estar explicando um pouco mais sobre o que vai ser abordado, quem são os professores, tudo que vai ser abordado, tá certo? Então, a pessoa vem para cá, para a comunidade. Tá? Na comunidade, são só pessoas, tá bom? Fechado, só pessoas que vão participar da aula ao vivo, tá? Ah, mas tem gente que não vai assistir no dia. Fica tranquilo que depois a gente faz uma outra abordagem com essas pessoas. Então, elas vêm para cá, desculpa. E daqui até de hoje, dia 17, tá? No caso aqui de fevereiro, até o dia, sei lá, 10 de março, que foi aqui estipulado, dentro da comunidade, a gente sempre que pode, a gente vai trazendo pequenas informações. Um exemplo, enquete, casos clínicos, de preferência do tema que vai ser abordado, tá bom? Então, vai alimentando. Para não dizer que é um grupo morto, que é um grupo morto, tá bom? No dia da aula, no dia 10, acontece a aula. De preferência, numa plataforma que você consiga gravar. Um exemplo, o Zoom. Um exemplo, o Zoom. Tá bom? Então, no dia 10 você faz a aula no Zoom. Quantas horas? Não sei, vamos lá. Vamos dizer que seja 4 horas de aula. 4 horas de aula. Fez lá, aqui, a sua aula no dia 10 na plataforma Zoom. Gravou a aula. Gravou a aula, porque isso tem que ficar gravado, tá? Em 4 horas. Bom, agora você já tem o MVP. Como assim já tem o MVP? Porque nessas 4 horas você pode ter feito o seguinte: você pode ter pegado as 4 horas, tá bom? E dividido em blocos ou módulos. Por exemplo, módulo um. Módulo 1. Inicialmente lá, a introdução, certo? A intro. Aqui na intro você vai falar de anatomia e fisiologia
e fisiologia, certo? Cardíaca, pensando que é no ECG. E aqui, nessa mesma aula ainda, nessa mesma aula, você vai falar o quê? Você vai falar dos principais traçados do ECG, principais traçados. E aí você fala do fisiológico e do patológico, ok? Ou somente fisiológico. Aqui, você já faz. Se você não colocou aqui patológico, aqui você vai colocar os principais traçados patológicos. Só um exemplo, tá bom? Se você não colocou no de cima, você coloca no de baixo. E aqui, dentro dessa aula, tudo bem? Você vai colocar aqui a abordagem para cada traçado fisiopatológico. Um exemplo, bloqueio de ramo. Um exemplo, infarto agudo do miocárdio com supra. Infarto agudo do miocárdio com infra. Vamos lá, ataque supraventricular. Então, você coloca aqui o tratamento, ok? Então, na aula, olha só que importante, a aula tem que ser dividida em blocos. Um exemplo, tem 40 slides. 40 slides, certo? 10 slides para cada tema. Porque eu sei que o primeiro slide está falando do que vai ser abordado. Quando chegar no 10º, você vai saber que ele está encerrando, e já no 11º, ele é bem semelhante, com a mesma cara do primeiro slide, mas agora falando da segunda etapa, até quando chegar aqui, no 20º. No 21º, ele tem a mesma cara do 11º e do primeiro, e assim de forma sucessiva, tudo bem? Por que que eu estou fazendo isso? Porque posteriormente, essa aula de 4 horas, tá bom? Vai se tornar um curso gravado. Lembra que a gente gravou? Agora, essa aula ao vivo, que você gravou uma única vez, vai ser um curso gravado. Gravado. E aí você não precisa mais fazer call to action para um grupo. Não precisa fazer mais uma CTA para um grupo. Você pode fazer uma CTA direto para o seu curso, porque já vai estar montado. Montado. E detalhe, vai estar com mais riqueza do que na primeira aula. Por quê? Aqui, na aula ao vivo, vai surgir dúvidas. E as dúvidas que surgirem pode ser trechos ou aulas adicionais que você pode gravar posteriormente, tá bom? E aqui também você pode colocar quiz, depois quiz e assim por diante. Como que eu faria? Vamos lá, vamos resumir. Primeira coisa, uma aula ao vivo, pelo Zoom, um exemplo. Zoom, ao vivo. Essa aula eu iria gravar, fazer uma gravação, tá bom? Faz gravação. Gravou, eu faço cortes, cortes. Posteriormente, após os cortes, eu tenho um curso, um MVP, tá? Um mínimo produto viável. E depois eu faço call to action sem ter uma comunidade. Não preciso mais daquela comunidade, tá bom? Ela pode ser desfeita. Por que que dessa forma, para mim, meu ponto de vista é mais viável? Eu vou parar aqui a transmissão e vou falar por que para mim é mais viável. Pensa, no que eu vou falar agora.
Imagina você construir um produto no começo, meio e fim e não ter venda. Então, se você faz uma call to action, se você já faz ali uma abordagem junto com o seu time, faz uma chamada para ação, para um treinamento, para um curso, para uma mentoria, para uma aula, daqui a tantos dias, e daqui de hoje até aquele dia você não fechou turma, provavelmente esse produto não é um produto validado, não é um produto que vai vender. Talvez seja isso, tá? Talvez, de repente, a chamada não foi correta, tem N fatores por trás. Mas, inúmeras vezes, foi simplesmente produto não foi validado. E aí, imagina você gastar tempo, energia, para um produto que no final não sai do papel. Não vai sair do papel. Não vai ter compra, não vai ter venda, não vai ter alguém que queira de fato isso, tá bom? Então, a melhor forma é entregar algo no caminho, que é o que você está fazendo agora. Fez a venda da ideia, comprar a ideia, comprou a ideia, você entrega o produto. Empresas que faz construção de prédio, condomínios, elas fazem isso. Elas entregam um projeto e posteriormente na entrega do condomínio. E a gente acredita e a gente aceita que eles vão entregar aquilo naquele tempo. E é isso que você vai fazer. Você vai entregar o produto. Então não é uma mentira, é de fato entregar. Muitos leads, muitos alunos não sabem exatamente disso. E não precisa saber, porque é uma estratégia de marketing, então é uma estratégia do produtor, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, faz esse tipo de abordagem. Eu vou de novo aqui compartilhar, porque eu mostrei um formato, que é o formato que eu faria, tá? Mas existe mais três formatos que dá para ser feito também. Agora, se esse formato é bom para você, você precisa avaliar. Cada formato traz esse resultado. Olha só, uma coisa que eu vou falar aqui que é muito importante. Todos formatos funcionam. Todas as estratégias funcionam, mas nem todas é para todos. Vou repetir. Todas as estratégias funcionam, mas nem todas é para todos. Às vezes eu não tenho tempo para ficar gravando a aula em casa ou alugar um estúdio para gravar. Não tenho tempo. Eu prefiro pegar um dia só, fazer uma aula inteira num dia só e depois cortar. Funciona. Eu tenho tempo suficiente, eu tenho um estúdio em casa, ou de repente eu aluguei um estúdio e eu consigo ir algum dia na semana para gravar as aulas. Aí a pessoa vai lá e grava as aulas por etapa, só para a plataforma. Então, todas as estratégias funcionam, mas em todas é para todos, porque depende muito do que você quer, tá bom? Quanto tempo você tem para fazer a aplicação. Então, vamos lá de novo. Compartilhamento, compartilhando o quadro. Então, vamos lá. Demorou um pouquinho, está carregando. Ok, eu mostrei o primeiro formato. Outro formato, esse formato aqui é um formato semelhante à pós-graduação à distância, ou mesmo presenciais. Muitas pós-graduações é um dia na semana, tá? Então, vamos dizer que você está trabalhando com uma equipe que tenha cinco professores, cinco docentes, tá? Minha letra está horrível, ou melhor, minha letra é horrível, mas vamos tentar melhorar aqui, ó. Cinco docentes. Seis docentes, na verdade. Seis docentes. Vamos dizer que você tem seis docentes para trabalhar com você, tá certo? Cada um falando de uma área de atuação. O que que você pode fazer? Vamos dizer que todo sábados, temos encontro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma. Vai fazer de novo na CTA, tá bom? Temos seis docentes, seis encontros mais ou menos, tá certo? Pode ser mais, tá? Você é só um exemplo. Aos sábados. Então você faz uma CTA nesse sentido, ó. ECG
certo? Que esse é o produto, o MVP, tá bom? ECG. Aos sábados, tá bom? Aos sábados, com 6 encontros ao vivo. 6 encontros ao vivo. Então, você vai fazer uma CTA, Call to Action, para, sei lá, dominando o eletrocardiograma dominando o eletrocardiograma. Aí você nessa, dominando, a pessoa vai vir, vai conversar contigo, você vai tirar umas dúvidas. Então, em 6 encontros, aos sábados, você vai fazer uma aula ao vivo e online, tá certo? Para desvendar, tá certo? Os principais traçados do ECG, ok? E aqui, no sábado, você marca o horário, tem que ser um horário fixo, um exemplo aqui, às 8 horas, tá? Às 8 horas da manhã, das 8, de repente, sei lá, às 10, às 8 da meio-dia, é só um exemplo, tá bom? Faz isso ao vivo durante seis encontros, grava a aula, tá bom? No primeiro sábado, faz a aula e grava. Primeiro encontro. Segundo encontro, faz a aula e grava. Terceiro encontro, faz a aula e grava. Quarto encontro. Quinto, sexto. Todas as aulas aqui foram ao vivo, tá bom? E foram gravadas. E vai para onde? Agora, para a plataforma. Não precisa esperar acabar a sexta aula para subir. Gravou a primeira aula, já sobe. Gravou a segunda aula, já sobe. Gravou a terceira aula, já sobe. Por quê? Já sobe. Porque quem perdeu, e isso funciona também para o modelo anterior, quem perdeu a aula ao vivo pode assistir. Pode assistir de forma gravada, tá bom? Quem perdeu ao vivo pode assistir de forma gravada? Como assim? Se ele já pagou o produto, ele sabe que não vai conseguir assistir ao vivo aquele dia, mas que vai ficar gravado. A gente só reforça isso na aula, tá bom? A gente só reforça isso na aula. E depois que gravou, coloca na plataforma Hotmart, Verify e assim por diante. Tudo bem? Esse é um dos formatos. Esse formato aqui é muito simples de aplicar, é o mais fácil de aplicar, na verdade. Qual que é a grande dificuldade? Você tem que deixar claro que as aulas serão ao vivo, tá bom? Para que as pessoas não achem que isso aqui é um golpe, então elas têm que ter ciência e tem que ser reforçado isso sempre que possível para saber que não é um golpe. Então vamos para lá, de novo. Esse formato é o formato mais fácil de aplicar. É um formato que não atrai muita gente inicialmente, mas vai atrair posteriormente. Nossa, estou suando aí. Posteriormente. Então, assim, você tem 6 encontros, todos ao vivo, todos aos sábados, às 8 horas da manhã. Então, um exemplo, na segunda, o professor, primeiro encontro, o professor Eli, no próximo encontro, Joaquim, no terceiro, Joana, no quarto, Marcelo, e assim por diante. E cada um vai entregar uma fatia importante do curso, tá certo? Ou essas aulas, elas já são grandes o suficientes para cortar, por exemplo, no primeiro encontro, vamos dizer que é muito extenso a temática e dá para dividir por etapa. Por etapa, por exemplo, eu gravei 3 horas de aula. Gravei 3 horas de aula. Essas 3 horas de aula, vamos dizer que era 30 slides. Eu posso dividir entre 10 slides inicialmente falando sobre a temática. Depois, 11º ao 20º, a mesma coisa, certo? E quando chegar no 20º ao 30º, vou dividir. Por quê? Vamos dizer que a primeira aula, o primeiro encontro é um módulo de repente de, sei lá, vamos pensar em APH, tá? Um módulo de avaliação primária no trauma. Pronto.
Já no segundo módulo seria o segundo encontro, que também pode ser dividido, tá bom? A gente faz a aula inteira, depois corta ela em etapas. Alguns professores já fazem isso desde 2014. Eu não vou citar aqui porque eu não tenho conflito de interesse, não tenho interesse em promover ninguém. Mas existe quatro, cinco professores que já fazem isso desde 2014, que eu acompanho. E é engraçado que agora que todo mundo fala de marketing digital, aí todo mundo está mostrando essas técnicas agora. Mas é algo que já existe há muito tempo, tá bom? Essa é um outro formato, tá bom? Exemplo, você pega um curso de transporte aeromédico, dá para você fazer dessa forma. Se tiver cinco ou seis docentes falando sobre aquela temática, tá bom? Cada um na sua área de atuação, na sua expertise, tá bom? Faz, corta, sobe a plataforma, pronto. Quando acabar o sexto encontro, você tem um MVP concluído. Aí, o que que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer CTAs, que aí é outra estratégia, não fica tranquilo quanto a isso, que aí é funil de venda. Eu não estou falando de funil de vendas, eu não estou falando de capturar leads. Tá? Isso aqui eu estou falando de como montar o MVP. A outra etapa, tá bom? É o marketing propriamente dito, que aí tem vários funis, que eu não vou entrar no mérito agora. Tem o tráfego orgânico, tráfego pago, tráfego de influência, que é o que eu faço hoje. Eu faço muito tráfego de influência. Na verdade, eu só faço tráfego de influência, na verdade, e dá certo para mim, tá bom? Então, mas a primeira etapa é construir isso. Vamos dizer que você vai fazer isso em março, tá bom? Dá para você fazer isso em todas as semanas de março. E aí, em abril, você está com o produto totalmente pronto. Próxima etapa. Essa daqui, próximo formato. Esse formato é o formato mais bonito. Ele é mais esteticamente bonito. Mas é o formato mais demorado, tá certo? Se você tem tempo suficiente e quer fazer dessa forma, tá tudo certo. Esse formato é gravar aulas, pegar, então, eu tenho 10 módulos, eu já montei no escopo, eu tenho 10 módulos, cada módulo, 5 aulas, tá? Então, eu tenho 5 aulas e 10 módulos. O que que você vai fazer aqui? Aqui você realmente vai ter que ter um estudo de gravação ou mesmo gravar pelo Zoom. Não é ao vivo, tá? Então, mas você vai gravar uma aula, uma por uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá certo? As 5 aulas do primeiro módulo, as 5 aulas, tá? Do segundo módulo, as 5 aulas do terceiro módulo. E aí você vai subindo todas as aulas para onde? Assim que você grava, para plataforma. Eu preciso que as aulas estejam 100% prontas para começar a fazer as minhas vendas? Não. Você tem que ter pelo menos 40% dela pronta, tá certo? Porque dificilmente isso, até um estudo que a Hotmart mesmo já fez, as pessoas elas consomem mais de 40% dos produtos inicial. Comprou, raramente as pessoas consomem isso de uma vez só, tá? Então você tem que consumir pelo menos 40% para depois começar a fazer o quê? Vender. Então você grava pelo menos 40% daqueles módulos, tá certo? Dos 10 módulos, aí depois você faz a, as CTAs, seus Call to Actions, com diversos criativos, seja criativos em vídeo ou estáticos, tá certo? Seja para um grupo do WhatsApp, uma aula ao vivo, isso aí são funis, tá certo? Mas importante que depois que você montou 40%, você vai fazer o quê? A sua chamada para a ação, para as pessoas comprarem o seu produto. Esse formato é o formato que fica mais bonito, porque você tem tempo suficiente hábil para organizar, tudo bem? Mas
produto ou formato que as pessoas mais procrastinam para criar. Por quê? Cansa, tá? Então eu vou tirar aqui, porque cansa muito. Gravar, trabalhar com digital parece piada para algumas pessoas. Parece, é mó fácil. Não é, não é. Não é, porque você vai ter que montar a aula, tá certo? Você vai ter que revisar a aula, depois você vai ter que montar seu estúdio ou alugar um estúdio, fazer as gravações, editar os vídeos, colocar depois os vídeos na plataforma, fazer montar o layout, tá certo? Se você quiser colocar questões, fazer de repente resumos, mapas mentais, para deixar algo bem robusto, tá bom? Para depois vender. Então ele dá mais trabalho. E nesse trabalho, inúmeras pessoas acabam desistindo. Por quê? Você percebe que você não vai fazer isso em um mês. Se você conseguir fazer em um mês, está tudo certo, você é uma pessoa fora da curva. Mas a grande maioria não consegue fazer isso em um mês. Demora muito mais tempo. 2, 3, 4, 6 meses, se for o caso. Tem gente que demora um ano. Então, o que acontece? Esse é um produto, um formato de produto que demora um pouco mais. Não quer dizer que ele não é bom, mas ele vai demorar um pouco mais. E se você não tiver uma capacidade de constância e resiliência, você vai desistir. Tá? Isso estou falando porque eu já desisti, tá bom? Então, eu já desisti de montar um produto porque, nossa, era cansativo. Aí eu mudei estratégias. A gente sempre pode mudar as estratégias. Eu gravo hoje? Gravo, mas hoje eu tenho tempo para fazer as coisas. E eu faço no meu tempo. No meu tempo. Lógico que eu já entrego 40%, depois eu faço o restante. Tá certo? Ou eu faço tudo, mas eu coloquei um prazo, eu não tive pressa para algumas coisas. Alguns cursos eu já faço de outro formato, eu faço no meio do caminho, no longo do caminho como eu mostrei anteriormente, ou falei anteriormente, tá bom? Isso aqui é uma forma de você criar o seu MVP, seu mínimo produto viável. Existem outras formas, N formas. Essas três que eu falei aqui, é as três mais fáceis de começar. Qual eu começaria, Nelito? Eu começaria com a primeira ou com a segunda. Com a primeira, tá certo? Faz uma aula inteira em um único dia e já grava, tá bom? E depois corta. Não tem um tempo para isso, tá? Em um dia só. Faz o segundo formato, tá bom? Segundo formato. 6 encontros. Nesses 6 encontros, vê ali o que a gente vai apresentar em cada aula, tá certo? Cada encontro, de preferência, cada encontro seja um módulo, tá bom? E aí depois esse módulo que a gente está falando, a gente vai cortar em aulas e subir para a plataforma. O terceiro formato é o último que eu faria se eu tivesse tempo. Bom, eu espero ter deixado um pouco claro esse tipo de formato, esse tipo de criação de produto. Estou aqui suando, porque está um calor terrível hoje. Porém, o professor Marcelo me pediu aí para a gente alinhar umas coisas. Eu aproveitei esse gancho aqui para falar um pouquinho como eu crio. Não quer dizer que é o único meio, que é o único jeito. Existe outro jeito. Eu estou falando de criar. Após criar, vem a outras etapas que é muito mais trabalhosa, que é o marketing propriamente dito. Tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego de influência, social seller, tá bom? Então, de diversos outros formatos de estratégia, de funil, que funciona para um, que não vai funcionar para outro, tá? Mas aí depois eu faço um vídeo falando dos funis e quais eles funcionam. Todos funcionam. Uns funcionam para um, outros funcionam para outro. Só que depende muito de uma coisa chamada constância, resiliência e algo muito importante, habilidade. Porque se você não sabe fazer tráfego pago e você se atreve a fazer tráfego pago, talvez
Você demore um pouco mais para ter resultado. Não que não vai ter, mas vai demorar porque você tem que aprender. Agora, se você já tem uma facilidade, tá bom? De fazer tráfego orgânico, tá? Você vai ter um resultado maior. Se você sabe fazer social selling, você vai ter um outro resultado. Então, as estratégias de funis é uma outra etapa que depois eu vou discutir com vocês, caso vocês também tenham interesse em entender, tá bom? Eu estou aqui tentando compartilhar um pouquinho da minha experiência, não quer dizer que funciona para todo mundo. É isso. Até mais.